nós temos várias opções, nós temos vários volantes, né? Yuri, que voltou, o Camilo ainda tem possibilidades ainda também de ir para o jogo, nós temos o Auremir, né? Temos o Gava, que é um jogador que é mais um segundo volante, então a gente está vendo essas possibilidades e em cima disso a gente tomar uma decisão. Mas ainda temos mais o treino de amanhã e até mesmo sábado, que a gente costuma fazer um trabalho mais organizacional, um trabalho tático, e aí assim a gente vai tomar a decisão, mas sempre com o objetivo de colocar a equipe realmente assim, ofensiva. A nossa ideia é essa, nós sabemos o quanto é importante esse jogo para a gente, então vamos em busca desses 3 pontos, respeitando naturalmente a Chape. É um jogo de 6 pontos para as duas equipes, então a gente sabe o quanto é importante uma vitória para essas duas equipes. Eu só vejo que em todos os jogos, independente da situação, como a gente se encontra, né, as duas equipes não conseguindo vencer, a gente precisa ter um equilíbrio muito grande. Então, ninguém quer tomar gol, mas ao mesmo tempo você precisa ganhar o jogo, porque o empate não favorece muito na situação que a gente está. Então, por isso, eu acredito que, pelo menos da nossa parte, eu penso sempre ofensivamente, penso sempre no ataque. Claro que a gente costuma dizer o seguinte para os nossos atletas: ataca marcando. O que quer dizer isso? Ataca, mas sempre com uma possibilidade, com 1, 2, 3 jogadores, com uma atenção específica na parte defensiva, porque não pode deixar o meio atacante, o atacante desmarcado, porque senão a gente pode tomar um contra-ataque. A gente, claro que eu conhecia muitos jogadores, mas passei a conhecer melhor esses jogadores e a gente vai vendo a característica de cada um, né? Até mesmo a personalidade, como ele reage diante de uma cobrança ou diante de um abraço, aquele que precisa de um abraço ou precisa de uma cobrança. Então, tá dando para entender. Nós temos um elenco limitado em termos de números, né? Porque a gente não tem realmente um elenco grande. Então, a gente sabe o quanto é importante a gente ter algumas contratações, aí pelo menos umas 3 contratações, para que a gente possa ter todas as possibilidades nas posições até o final do campeonato. Mas assim, é um elenco muito comprometido, é um elenco bom, que temos condições. O elenco que a gente tem aqui, mesmo sem a gente conseguir aí contratar alguns jogadores, já é um elenco que tem todas as condições de permanecer na primeira divisão. É claro que a gente tem uma série de trabalhos que a gente faz, né? Não apenas o trabalho tático, uma organização tática, mas também trabalhos técnicos. Fisicamente a equipe está muito bem, né? Meu xará tem feito um excelente trabalho aqui, então o que a gente precisa mesmo é fazer com que essa equipe traduza em gols tudo aquilo que ela está criando. Sim, a gente está num bom caminho, tem essas possibilidades, sim. A gente falou muito no meio atacante, né? É uma realidade, porque a gente não vinha jogando com esse meia. Hoje, basicamente, o Cleison que está fazendo esse meia, que eu acho que ele tem todas as condições, acho não, tenho total certeza que ele tem todas as condições de ser um meia, porque ele é muito criativo, um jogador que arrasta, que ele consegue, que a gente chama hoje de quebrar as linhas com um passe, mas também com um drible, um jogador que ataca sempre a defesa adversária, um jogador que finaliza também muito bem. Mas eu acho que ainda é pouco, porque a gente precisa de outro jogador nessa posição, já que a gente não tem tanta opção. Estou testando ali um pouquinho o Osman, que é um jogador que joga mais de lado, mas vamos testar em algum momento, de repente o Gava, que já foi um meio atacante no passado. Então, se a gente conseguir esse atleta, e esse atleta está um pouquinho mais próximo de acontecer, seria muito bom. E, claro, temos outras posições que a gente está priorizando também. Na realidade, nós temos esses jogadores no grupo. A questão de pisar na área não depende exclusivamente de um meio atacante ou de um atacante. O nosso volante pode pisar na área, o nosso lateral do lado oposto também pode pisar na área, os nossos pontas extremos, eles podem pisar na área, com certeza. O que a gente precisava mais era de ter essa força dentro da área. No mínimo, quando a gente chegar, por exemplo, numa linha de fundo, você tem que ter 5 jogadores na área. Não pode chegar com o Elton, não pode chegar apenas com o Jenison ou com o Papagaio, que são os atacantes de área. Então, é claro que se a gente tiver esse meio atacante, por exemplo, que pise na área, que venha completar o nosso grupo, vai ser muito bom. A gente tem aqui, para nossa felicidade, Altamiro é um cara fantástico, está na área científica do clube,
é um gerente, né, científico, busca todas as oportunidades dentro da parte de fisiologia, preparação física. Então, já foi determinado, a gente fez uma reunião que seria realmente essa semana toda de manhã, para que a gente pudesse se adaptar a esse horário, a questão da alimentação. É claro que na hora do jogo, como aqui em Cuiabá a gente não pode treinar 11 horas, que é muito quente, a gente está treinando um pouco mais cedo, às 9 horas, mas isso faz com que aqueles jogadores, que era o meu caso quando o atleta, que gosta de acordar mais tarde, ele realmente se adapte a esse horário, que é fundamental, tenha uma boa alimentação, ele se prepare, né, com uma boa alimentação, mas também com o horário. Então, a gente tem feito tudo isso para que a gente chegue no jogo um pouquinho mais adaptado a essa situação, que é difícil, realmente não é fácil. A gente é acostumado a jogar à tarde ou jogar à noite, ter que fazer um jogo 11 horas da manhã. Por outro lado, facilita quando você vai jogar num local, apesar da gente ter um pouquinho de vantagem de jogar no calor, né? Talvez se a Chape viesse jogar aqui às 11 horas, seria um problema para eles. Para a gente não vai ser tanto problema assim jogar lá às 11 horas, porque não vai estar calor, com certeza vai estar frio, então é possível desenvolver melhor o futebol. Não, é difícil a gente falar sobre números, né? De objetivos. Mas normalmente o que a gente vê, equipes que estão nessa situação, é que precisam alcançar os 20 pontos na primeira fase. Então é fundamental que a gente vá em busca desse objetivo, pelo menos os 20 pontos, esse seria o ideal. Sabemos que estamos numa situação que a gente só teve até agora, foram 6 empates, né, e 3 derrotas, mas estamos com 2 jogos a menos. Isso não quer dizer nada, que são jogos difíceis, Grêmio e Atlético Goianiense. Então, estamos em busca desse objetivo. Agora, não pode haver desespero, que no momento que dá desespero, a corda começa a apertar um pouquinho mais. E com certeza, se a gente não chegar próximo dessa pontuação na primeira fase, não é simples assim a gente conseguir reverter isso no segundo turno, porque se torna cada vez mais pressionado, né? Você não joga com tranquilidade. Então, é muito importante. O que me traz muita confiança e não digo tranquilidade, mas esperança de que a gente vai alcançar esses pontos, é de que nós temos jogado bem. A equipe, eu acho, ao meu ver, né, claro, dos 2 jogos, eu não posso nem falar do jogo do Ceará, que foi bem atípico, a gente perdeu um jogador com 35 minutos, mas o jogo contra o Red Bull foi excelente. Nós criamos muitas oportunidades, nós dominamos o Red Bull no campo deles. É uma equipe que tem muita capacidade. O jogador que fez o gol para a Chet custou 20 milhões. A gente não tem um jogador de 20 milhões aqui no grupo. Então, a gente entender quem nós somos, o que nós estamos criando, mas a gente precisa traduzir isso em gols. E fazendo isso, eu tenho certeza que a gente vai alcançar o nosso objetivo.